Falar sobre a psicologia do perdão. A psicologia do perdão. E agora à tarde, enquanto eu lia, o Senhor disse ao meu coração que alguém estaria ouvindo esta palavra, não sei se no templo, se no campus online, e esta pessoa está numa bifurcação entre perdoo ou não perdoo. E a palavra de Deus vai te dar uma direção, vai te responder. Pastor, para falar de perdão, o que é que tem a ver Gênesis capítulo 26, a história de Isaac, a reconciliação dele com Abimeleque? Você vai ver que tem tudo a ver. Óbvio que eu quero começar dizendo a você que a falta de perdão, e vou lhe provar aqui nesse texto, a falta de perdão emperra os teus negócios. Diz aí para o seu vizinho: a falta de perdão emperra os teus negócios, trava sua vida. Um outro destaque que eu quero dar para compartilhar com você é: sempre perdoe os seus inimigos, nada lhes aborrece mais. Tudo que o seu inimigo quer é que você não consiga perdoá-lo. Por que isso? Porque você é escravo daquele a quem você não perdoou. Você serve àquele a quem você não perdoou. Perdão, ou a ausência do perdão, é como um anzol. Você nada, mas está preso por algo que te fere, do qual você não consegue se desvencilhar, e outro tem o controle. Então eu começo dizendo a você, em nome de Jesus: perdoe sempre. Provoca assim a pessoa do seu lado e diz para ele: perdoe sempre. Isso é um princípio espiritual. É incrível como nós sabemos que fomos salvos pela graça. Quem sabe que foi salvo pela graça, diga amém. Amém. Mas nós que sabemos que fomos salvos pela graça, temos uma grande dificuldade em pedir graça para perdoar. Muitas vezes nós preferimos cultivar a mágoa e o ressentimento do que praticar, do que exercitar o perdão. A ciência moderna afirma que alguns problemas, alguns casos como de hipertensão, por exemplo, enxaquecas, estresses emocionais, burnout e outras síndromes da vida moderna podem estar relacionadas à ausência de perdão, acúmulos de mágoas. Há casos até de paralisias que já foram atribuídas à ausência de perdão. E é interessante que a palavra mágoa é a junção de duas palavras: má água, que é literalmente água podre. No corredor da sua casa, mais ou menos na direção da pia da cozinha, se você fizer a volta lá no corredor, tem uma caixa chamada caixa de gordura. A função da caixa de gordura é acumular a sujeira gordurosa para que a água escorra, e de vez em quando aquilo tem que ser limpo. Mágoa é justamente aquilo, é aquela caixa de gordura, aquela caixa de sujeira que você resolveu manter cheia, para nenhum propósito, porque não serve para nada senão entupir a tubulação. Então a tua vida para de fluir quando você resolve acumular água suja. É importante que nós tenhamos, e você vai perceber isso em Isaac, ele vai dar umas lições para nós muito extraordinárias. Você vai perceber que limpar a tubulação, limpar a alma, livrar-se de ressentimentos, é muito importante. Fazer uma revisão contínua no nosso ser para não carregarmos o fardo que Deus não quer que nós carreguemos. Não carregue o fardo que Deus não te deu.
Se não for pedir muito, diz para o seu vizinho: não carregue o fardo que Deus não te deu. Preste atenção nisso. Abraão morreu. Abraão é o pai da fé. É um homem rico, muito próspero. A Bíblia diz que Abraão tem muito gado, muito ouro e muita prata. Isso está no capítulo de número 13 de Gênesis. E ele continua prosperando. No capítulo 14 você vê Abraão tão rico que ele dispensa as riquezas do rei de Sodoma. Deus o prosperou, Deus o abençoou. E quando Abraão morre, ele deixa toda a sua herança para o filho da promessa, Isaque. Mas além de deixar para Isaque a herança do gado, do ouro, da prata, e muita gente a seu serviço, a Bíblia diz que Abraão deixou poços. Poços no deserto são mais importantes do que ouro, porque poço no deserto é a garantia da sobrevivência do rebanho, dos servos, da família, dos parceiros comerciais. Isaque herdou, portanto, poços do seu pai Abraão. A Bíblia, porém, diz no início do capítulo 26 de Gênesis que Isaque habitava na terra de Gerar, e o rei daquela região era Abimeleque. E está escrito que Abimeleque e os seus servos começaram a observar a prosperidade de Isaque. Eles começaram o quê? Observar a prosperidade de Isaque. E por causa disso, diz o texto de Gênesis 26, 12, 13 e 14, que os filisteus começaram a ter inveja